nós chamamos de tutela de urgência, que abarca liminares, tutelas de evidência, uma série de tutelas aí, que são para casos de urgência, pedir a fixação desses alimentos provisórios em virtude da urgência. E como que eu provo a urgência, gente? É fácil provar isso, né? Exatamente esse conceito que eu falei. A pessoa não espera para comer, né? Você não pode ficar assim, não, eu só vou comer mês que vem. Não dá, né? Então, comer sempre. E assim, dependendo da situação em que a menina tá, não tem como pagar as despesas mensais. A gente não está falando de despesa só de vestuário ou outras coisas que também abarcam os alimentos. Mas questão de feira mesmo, questão, por exemplo, de supermercado, de leite, de fralda, que são coisas básicas, né? Para a criança. Então, por conta disso, dá para se comprovar a urgência, tá? E aí também a gente pode comprovar a probabilidade do direito, que seria o outro requisito. O professor Everaldo, né, para quem veio na palestra dele aqui, ele falou um pouquinho sobre isso ali na hora, ele falou tutela de evidência, né, que é um tipo de tutela de urgência, mas ele bateu nisso, né, falando um pouquinho sobre os requisitos. E o requisito que a gente chama para os velhos, né, como eu, por exemplo, que ele falou que ele é um advogado moderno, né, Everaldo também é uma piada. Ele falou que os velhos chamam periculo in more, e é verdade, né, em latim não é bonito, né, periculo in more é o perigo da demora, que a gente tem que comprovar numa tutela de urgência. Periculum in mora, né, que a gente chama. Mas o periculo in mora, em latim, agora eles chamam o quê? De perigo da demora. Você tem que comprovar a urgência. Se eu estou pedindo uma coisa urgente, eu preciso comprovar a urgência. Então, eu preciso comprovar esse quesito para ser reconhecido pelo juiz, né, pelo magistrado. Então, como que eu comprovo esse quesito? Nesse caso, falando que não tem como alavancar, ela precisa disso para ontem, não é para hoje, é para ontem, né? E comprovando isso, por meio de documentos, por meio de uma série de coisas. E aí, eu preciso comprovar um outro requisito. São dois requisitos para a concessão de tutela de urgência. O outro requisito é a probabilidade do direito. O que é a probabilidade do direito? É o que eles chamavam antigamente, tá, de fumus in boni iuris, que é um nome bem estranho, porque ele falava que era fumaça, fumus, in boni, do bom direito, in boni iuris, iuris é direito, né? Então ele chama fumaça do bom direito. Essa fumaça do bom direito é dizer assim, existem quase todos os requisitos dizendo que aquilo vai ser futuramente concedido. Então, eu comprovando que a avó está numa situação financeira favorável e que ela é a única viva entre os avós e que efetivamente a Annelise tem esse direito porque é neta, basicamente essa ação, não podemos dizer que a ação está ganha, mas é uma ação que existe uma grande probabilidade de ser ganha. E se eu tenho essa grande probabilidade de ser ganha, eu consigo comprovar que há probabilidade do meu direito, porque o meu direito ele tem uma constância. E isso é necessário para que ele conceda a tutela de urgência, que seria esses alimentos provisórios, tá? Então tem que ter esses dois requisitos. Isso futuramente vocês vão aprender no Código de Processo Civil, em que ele coloca todos esses requisitos no artigo 300 do Código de Processo Civil, tá? Então, o Código de Processo Civil, no artigo 300, quem quiser dar uma lida, tá? Mas isso é bem adiantado, que eu estou falando, tá? Vocês vão aprender bem mais pra frente. Mas tem lá, no artigo 300, esses requisitos que eu falei, tudo que eu estou falando, tá? E outras tutelas, são vários tipos de tutelas, tá? Contra quem, né? Quem que vai ser o autor e quem que vai ser o réu? Primeira coisa, autor é aquele que está entrando com a ação. Então, quem entra com a ação é chamado de autor e quem